Olá, como você está? Espero que esteja tudo ótimo na sua vida, tá bom? 508 anos de reforma protestante, voltando às raízes da fé, que são somente Cristo, somente a graça, somente a palavra. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, está escrito que o justo viverá pela fé. Há mais de 5 séculos, um simples ato de coragem mudou o rumo da história da igreja. Em 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Ele não imaginava que aquele gesto se tornaria o marco da reforma protestante, um movimento que reacendeu a chama da fé genuína e devolveu ao povo o acesso direto à palavra de Deus. Que maravilha, não? Naquele tempo, a igreja havia se distanciado muito das Escrituras. Muitos acreditavam que o perdão dos pecados e a salvação poderiam ser comprados por meio das indulgências. O que eram as indulgências? Eram documentos vendidos em troca de promessas de absolvição de pecados. Martinho Lutero, ao estudar a Bíblia com sinceridade de coração, descobriu uma verdade que o libertou. A salvação não é comprada, é concedida pela graça de Deus. Ele entendeu que Deus não exige que nós compramos salvação, não exige pagamento. Deus não exige pagamento, mas oferece perdão. Essa foi a revelação que levou a escrever 95 teses, uma lista de argumentos que denunciavam os abusos e chamavam a igreja de volta ao evangelho puro, genuíno e verdadeiro de Deus. As 95 teses de Martinho Lutero não eram um ataque à fé cristã, mas um convite à reflexão. Eram frases curtas e diretas, escritas em latim com o propósito de abrir um debate teológico. Entre elas, Lutero questionava a venda de indulgências e afirmava que o verdadeiro arrependimento é interior, não uma moeda de troca. Eu não tenho que pagar para Deus me salvar, eu não tenho que pagar para Deus me perdoar. Uma das teses de Lutero diz o seguinte: quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, ele quis que toda a vida dos fiéis fosse um arrependimento contínuo. Lutero não queria criar uma nova igreja, ele queria reformar a que já existia, trazendo-a de volta à pureza do evangelho. Mas sua coragem despertou uma revolução espiritual que se espalhou por toda a Europa, reacendendo o amor pela palavra de Deus. E assim nasceu o movimento protestante, fundamentado não em tradições humanas, mas nas verdades eternas das Escrituras Sagradas. Os reformadores resumiram a fé cristã em 5 verdades fundamentais, 5 pilares da reforma, conhecida como as 5 solas. Cada uma delas é uma chama que continua iluminando o caminho dos crentes até hoje. Primeira sola, sola escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a autoridade suprema para a vida e a fé. É vida para a nossa vida. Nenhum líder, tradição ou instituição pode substituir a voz de Deus revelada nas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Lá está escrito em 2 Timóteo. Segunda sola, sola fide, somente a fé.
Somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, e não por obras ou méritos humanos. A fé é a ponte que nos une à salvação em Cristo. Terceiro, sola gratia, somente a graça. A salvação é um presente gratuito de Deus, fruto do seu amor e misericórdia, não de nossos esforços, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Está escrito em Efésios, capítulo 2, no versos 8. Quarta sola, solos Christus, somente Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Ele é suficiente, somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade e a vida. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. E a 5 sola, soli deu glória, soli deu glória, somente, glória somente a Deus. Tudo o que existe e tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. A reforma nos ensina que a fé não exalta o homem, mas o Senhor. Lá em Romanos está escrito assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A reforma continua em nós. A reforma protestante não foi apenas um evento histórico, mas um chamado à transformação interior. Lutero levantou-se contra as trevas da ignorância e da manipulação. E hoje, Deus também nos chama a sermos reformadores da nova geração. A verdadeira reforma acontece quando voltamos a amar a palavra de Deus, quando deixamos de lado tradições vazias e sem fundamentos e buscamos relacionamento sincero com Cristo, quando vivemos pela fé, graça e obediência, quando tudo o que fazemos é para a glória ao Senhor. Ser protestante é mais do que uma denominação, é protestar contra tudo o que nos afasta de Deus e viver uma fé autêntica, simples e apaixonada. Hoje celebramos 508 anos da Reforma Protestante. Celebramos a coragem de um homem que acreditou que a verdade da Bíblia era maior do que o poder dos homens, mas acima de tudo, celebramos a graça de Deus que continua reformando corações e levando pessoas dispostas a viver o Evangelho com pureza e amor. A reforma começou com uma martelada na porta de uma igreja, mas continua hoje ainda, a cada vez que um coração se abre para a verdade do Evangelho, que a chama da reforma nunca se apague em nós. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que ilumina o nosso caminho, assim como o Senhor usou Martinho Lutero e tantos outros. Usa-nos hoje para manter viva a chama da verdadeira fé. Reforma, Senhor, o nosso coração. Tira de nós tudo o que não te agrada e nos ensina a viver pela graça, pela fé, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.